Fala pessoal, tudo bem? Bom, vim falar aqui sobre qual combustível utilizar no Tiggo 5 ou Tiggo 7 motor TCI, multiponto, injeção indireta, tá? O Tiggo 7 tem 3 versões, Sport, Híbrido e Pro, Max Drive, e o Tiggo 5 é o mesmo motor em todas elas. No Tiggo 7, o trem motor é câmbio CVT e 1.5 turbo alimentado injeção indireta na versão Sport e na versão híbrida, tá? E na versão Pro Max Drive, ele tem no Tiggo 7 1.6 turbo, injeção direta somente gasolina. Então, qual combustível usar no Tiggo 5? O Tiggo 5 tem muita polêmica, né? Consumo alto de combustível, e as pessoas ficam se perguntando, é uma pergunta que eu fiz como proprietário do Tiggo 5, eu tenho um Tiggo 5 Pro híbrido, é um híbrido leve, então ele não tem um sistema que é de motor elétrico que ajuda a tracionar o carro, é um motor elétrico que ajuda o motor a girar melhor, então ele ajuda no start-stop do carro e ele ajuda em momentos de alta demanda de aceleração. Fazendo com que o motor se esforce menos para atingir o pico de potência que você precisa naquela ultrapassagem, no momento de arrancada com o veículo. O motor do Tiggo 5 e do Tiggo 7 na versão Sport e na versão híbrida é um turbo alimentado 1.5 de injeção indireta, ou seja, é um motor flex, e o combustível que melhor rende dentro desse motor pelas características de engenharia do motor, é a gasolina comum, tá? Se você quiser economizar, e eu não vejo razão para usar qualquer outro combustível, tá? Senão a gasolina comum, tá? Bom, é isso. Bota a gasolina comum num posto de confiança, que espera-se que a gasolina seja boa, íntegra, e faz a sua medição. Você vai ver que não vai ter consumo, relação custo por quilômetro melhor do que a gasolina comum dentro do carro, tá? Dito isso, eu explico por quê. Não existe verdadeiramente motor flex, tá? O motor térmico, ele é desenvolvido para funcionar com um determinado tipo de combustível. Por quê? As propriedades químicas do combustível são levadas em consideração pela sua natureza, pela sua forma de combustão, pela potência de combustão desse combustível. Quanto de explosão que esse combustível, quanto de energia esse combustível gera, e qual é o ponto de explosão desse combustível. E por essa razão, o motor dentro dos cilindros, ele tem uma taxa de compressão do combustível, da mistura ar-combustível. Essa taxa de compressão varia de combustível para combustível. Então, quando a gente tem carros com motores muito potentes, que trabalham em rotações mais altas, carros com motores mais esportivos, a taxa de compressão tende a ser mais alta. E o que é essa taxa de compressão? É o quanto o pistão comprime a mistura ar-combustível que entra no cilindro. Então, a válvula de admissão abre, entra ar, entra combustível, essa mistura é comprimida pelo pistão, a vela joga a centelha, o combustível explode e empurra o pistão. Essa taxa de compressão é calculada conforme o tipo de combustível que é utilizado no veículo, que vai alimentar o motor. Por quê? Varia. A gasolina premium, por exemplo, para falar aí a Petrobras Podium, a Petrobras Podium, ela tem uma octanagem, né? Essa resistência à detonação. O combustível ele tem uma resistência à detonação, né? Ele está lá em formato líquido, e o quanto demora, qual é a relação que ele vai explodir. Você vê desenho animado, filme, o cara pega lá aquela banana de dinamite velha que ele acha, ele fica assim devagarzinho, porque aquela substância nitroglicerina, ela é muito sensível, então qualquer impacto pode fazer com que ela detone.
O estalinho de festa junina de criança é isso, é um contato, uma pressão que a pedrinha que está misturada com a pólvora dentro daquela rolinha de papel encosta na pólvora e ela detona. Não é faísca, não. Quando você joga o estalinho no chão, não é faísca de pedra com pedra que faz detonar a pólvora, é a pressão, o impacto das pedrinhas ali dentro com a pólvora que faz a detonação, tá? Então o combustível ele tem uma resistência à detonação. Essa resistência é mecânica, porque a compressão do cilindro, do pistão dentro do cilindro, pode fazer com que haja uma detonação sem faísca. Tá? É o que muitas vezes acontece dentro de um motor, chamado de pré-detonação. Ou seja, antes de a vela jogar a centelha dentro da câmara de combustão, dentro do cilindro, às vezes a compressão, dependendo do tipo de combustível, é tamanho que detona o combustível. Pois bem, a gasolina premium, a Podium da Petrobras, por exemplo, ela tem uma resistência à detonação maior. Por isso ela é boa para carros esportivos, que tem uma demanda de pressão maior. Maior a taxa de compressão, maior o retorno de trabalho da explosão. A conversão da explosão transforma em trabalho o rotor do motor, o virabrequim lá embaixo, enquanto o pistão é empurrado para baixo com a detonação e gira o virabrequim. Portanto, o álcool é um combustível frio, porque ele tem alta resistência à detonação. Ele não possui octanas, como se chama na gasolina, mas ele também tem uma alta resistência à detonação. Tá? Já a gasolina comum, por grama, vamos dizer assim, de gasolina, ela tem mais energia do que o álcool. Ela tem dentro dela mais energia do que o álcool. Via de consequência, ela é mais fácil de detonar. E quando ela detona, ela libera mais energia. Aquele grama de gasolina libera mais energia do que o álcool. Então, a gasolina tem uma resistência à detonação mais baixa. A gasolina premium tem uma resistência à detonação similar à do álcool, mais alta. Portanto, a gasolina premium ou o álcool são indicados para motores que têm uma taxa de compressão, isso é, quantas vezes o pistão comprime a misturar combustível, maior. A gasolina comum vai alimentar motores que têm uma taxa de compressão menor, porque se você jogar a gasolina comum dentro do motor que tem uma taxa de compressão muito alta, é arriscado de haver a pré-detonação da gasolina, estourando todo o seu sistema de ignição. Ela vai explodir antes da hora, ela vai atrapalhar toda a harmonia de funcionamento do motor, além de estragar o seu motor por haver uma detonação antes da hora. Por isso a gasolina ela tem uma taxa de compressão baixa, ou seja, ela tem uma resistência à detonação menor, porque ela é um combustível mais quente, tá? E o motor ele é projetado, os motores eles são projetados considerando essa taxa de detonação. E aí a taxa de compressão vai impactar nisso. Por quê? Se você pegar o motor do Tiggo 5, ele tem uma taxa de compressão na faixa de 9,5, tá? Por 1. Então ele comprime 9 vezes e meia a área que entra a misturar combustível. Ou seja, se a gasolina ela aguenta a taxa de compressão até 10 mais ou menos, 10,5. Tá? A nossa gasolina, como ela é batizada com álcool, ela acaba aguentando um pouquinho mais, porque ela tem mistura de álcool. 1/4 da nossa gasolina já tem álcool. Então, os motores da Honda, por exemplo, apresentam, acho que, uma taxa de compressão de 10,5 ou 11, tá? Porque eles já consideram justamente o álcool esfriando a gasolina. Se fosse gasolina pura, ia haver para ignição. O motor da Honda ia sofrer com a nossa gasolina, mas a nossa gasolina não tem álcool. Então, os motores não são flex, os motores são feitos para rodar com um tipo de combustível. E considera a entrada do álcool por meio de uma sonda que vê que está sobrando oxigênio naquela detonação. Ele vai lá, essa sonda informa lá o sistema eletrônico que está sobrando oxigênio no escapamento, é a sonda lambda, e aí ela manda
o sistema de injeção jogar mais combustível, para queimar mais combustível. Essa é a flexitude dos carros, entende? Quando você joga álcool no lugar da gasolina, aquela combustão é imperfeita dentro do cilindro. E aí a sonda percebe que sobrou oxigênio, quer dizer, não saiu só fumaça no escapamento do carro. Ela fala, joga mais combustível. E é por isso que num carro flex você gasta muito mais álcool do que gasolina para mover o carro. Porque o sistema de injeção está jogando mais álcool para compensar a falta de gasolina. Porque aquele motor foi feito para queimar gasolina, não foi feito para queimar álcool. Então ele compensa a ausência da gasolina injetando mais álcool. Por isso que todo motor flex consome muito mais álcool do que gasolina, tá? Então assim, quando você for botar álcool nesse carro, você vai sentir essa diferença. Como esses carros são turbo alimentados, é inteligente da parte da Chery ter feito uma taxa de compressão bem padrão, de 9,5, porque o turbo ele aumenta a injeção de ar e combustível dentro da câmara de combustão. Ele amplia a quantidade de ar combustível que é jogada dentro da câmara de combustão. Isso faz com que aumente a taxa de compressão dinâmica dentro da câmara de combustão. Ela fica mais sensível, porque tem mais ar combustível ali. Essa é a função da turbina. Por essa razão que o carro funciona melhor quando a turbina enche. Quando você acelera e sente que a turbina encheu, o carro apresenta um ganho de potência significativo. Aquele punch, quando você acelera, o carro vai, é justamente porque aumentou muito a quantidade de ar combustível dentro da câmara de combustão. Então aumentou o trabalho do motor significativamente, não? Então, os carros da Caoa Chery terem uma taxa de compressão de 9,5 é uma coisa bem segura, porque essa taxa de compressão vai aumentar muito na dinâmica devido à turbina. Então faça esse teste no seu carro, no seu Tiggo 5 ou no seu Tiggo 7 Sport ou híbrido. Coloque só gasolina comum, né? Eu agora tive uma ótima experiência com a IP-Max, que foi a gasolina comum da Ipiranga com aditivo. O aditivo ele não dá potência ao motor, ele não faz nada disso. O aditivo ele só ajuda a limpar os bicos injetores ali e o sistema de injeção e escapamento, que é as válvulas. Então ele ajuda a não deixar carbonizar o sistema de combustão do veículo, de injeção e combustão do veículo, tá? Então é isso que o aditivo faz. O meu carro está fazendo na cidade uma média aí de 9,5 km por litro de gasolina. Acho excelente média. O carro consome muito? Claro, é um carro pesado. E por que o carro é pesado? Bom, ele tem uma estrutura metálica muito forte e ele é recheado de componentes de conforto e tecnologia. Isso aumenta o peso do carro, né? Quando você vai olhar lá um Lamborghini, um carro super esportivo desses, o carro eles fazem de tudo para o carro ficar muito leve. E aí tem coisas que tornam muito caras tirar o peso do carro, né? São as fibras de carbono, que tem alta resistência e muito baixo peso, e também tirar itens de conforto, né? Muitas vezes o carro vai ficando austero, né? Então quando você olha aí um Lotus, por exemplo, um McLaren, né? Um Lamborghini, muitas vezes o carro ele tem um design bacana, mas ele tem pouquíssimas coisas dentro dele para tirar o máximo de peso possível do carro. E o carro, a família Tiggo, ele entrega o melhor de todos os mundos, ele busca te entregar o melhor de todos os mundos, ou seja, ele não vai te entregar muito ganho de potência, nem vai te entregar muita economia, ele vai te entregar conforto e desempenho. O preço disso está no peso, né? Para você ter conforto, ter todo aquele revestimento no carro, você precisa ter os itens de conforto. Então, isso pesa, né? Então, assim, não tem como evitar essa questão. E é por isso que o Tiggo ele acaba apresentando uma taxa de consumo um pouco mais alta também. Outra questão que justifica o consumo um pouco mais elevado do Tiggo 5 e do Tiggo 7 é a injeção indireta. A injeção indireta, ela só tem uma bomba
que joga gasolina ali dentro, é a bomba de baixa pressão. A injeção direta, ela joga gasolina ou combustível dentro da câmara de combustão, dentro do cilindro. A injeção indireta não. A injeção indireta joga o combustível na flauta de admissão. Então a mistura ar-combustível é feita antes da câmara de combustão, na injeção indireta, por isso indireta. Injeta na flauta de admissão, a válvula de admissão abre, as duas válvulas por cilindro de admissão abre, e entra a mistura ar-combustível. E essa mistura é comprimida e é feita a explosão e o motor se mexe. Na injeção direta, não. A injeção de combustível é feita direto dentro da câmara de combustão. Então, as válvulas abrem e entra o ar e a mistura é feita lá dentro, já detonando de uma vez. Problema da injeção direta, carbonização. É juntar carvão dentro do sistema de combustão do carro. Isso dá um problema. Né, ali pelos 40 mil km rodado, você vai ter que fazer uma limpeza. Isso significa abrir e desmontar teu motor e tirar o carvão de lá de dentro, tá? Não tem o que fazer, é assim. Por isso que a melhor alternativa que se apresenta hoje, mas ela ainda não está disponível para o grande público, são sistemas de injeção direta e indireta simultâneo. Por quê? Porque o sistema de injeção indireta justamente limpa com as funções detergentes que vem no combustível o sistema de injeção e combustão. Aquele ar já com combustível ali, ele vai passar pelas válvulas e vai deixá-las limpas. E aí, nesse momento, você vai ter essa limpeza do sistema de injeção e de combustão. Então, a melhor alternativa não é o carro, a meu ver, falando como leigo consumidor, um carro com injeção direta. É o carro com injeção direta e indireta. E a função da indireta é justamente manter todo o sistema limpo. Tá? Então, agora em 2024, nós sofremos uma enxurrada de carros com injeção direta. Todos os carros ficaram com injeção direta, né? Antigamente era uma coisa só de carros de mais de 200 mil reais que tinha, carros mais sofisticados, mais caros. Agora recebemos um monte de carro com injeção direta. Por quê? Porque diminui o consumo e aumenta a potência. Né? Você já tem, diminui o consumo porque você tem a bomba de alta pressão, aí já aumenta também o grau de manutenção do carro. Você não tem só a bomba de baixa que puxa o combustível lá do tanque de combustível. Você tem a bomba de alta, que é a que joga o combustível na câmara de combustão, tá? Só que isso é milimétrico, controlado milimetricamente. Então você tem uma melhor dosagem de combustível conforme a demanda do veículo. Isso melhora o consumo. E isso aumenta a potência, porque você não tem perda de combustível no processo. O combustível é jogado dentro da câmara de combustão, então a explosão ali é integral daquela quantidade de combustível jogada ali dentro, tá? Mas o problema é a criação de carvão na câmara de combustão, né? Então é uma escolha que você vai ter que fazer ao comprar um carro com injeção direta, né? Que não tenha injeção indireta combinada, né? O aditivo nada mais é do que um detergente, uma solução aditiva de limpeza que não vai deixar que fique esses resíduos carboníferos da queima do combustível no seu motor, né? Então todos esses carros agora que estão sendo vendidos em 2024 em diante com injeção direta estão atendendo a normas de emissão, estão entregando mais potência, estão entregando mais economia, mas vão entregar também problema de manutenção. Eu não sei vocês, mas não me agrada a ideia de daqui a pouco, com 40 mil quilômetros, alguém desmontar o motor do meu carro para limpar, né? É uma situação que não é garantido de que o serviço vai ser perfeito. Estamos, né, em terra brasileira e a gente sabe como é que é. Então, é isso, minha gente. Bota lá no seu Tigo só gasolina comum, combustível confiável, não tem receita de bolo, tá? Ou você paga pelo que você recebe, em tese, né? Você vai botar combustível barato, se você não conhece o posto, não sabe o que é, bom, né? Então, é gasolina comum de qualidade e você vai ver a diferença no seu consumo, beleza? Um abraço.